Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Prezados irmãos e amigos, mais uma vez, estamos aqui para passarmos a lição da Escola Bíblica Dominical da nossa EBD, do próximo domingo, dia 16/8/2020, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É a nossa lição de número 7. O texto áureo diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, Efésios capítulo 2, versículo de número 14. A nossa verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nossa verdade prática. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14 ao 19. O 14 ao 19, vocês possam estar acompanhando seus lares esta leitura bíblica em classe, que é muito importante. O nosso texto, em nosso primeiro tópico, fala sobre Cristo desfez a inimizade entre os homens. O comentarista ele traz aqui o primeiro subtópico: a parede de separação entre os homens. Existia naquela época um exclusivismo religioso judaico, onde os judeus eles acreditavam na salvação em Deus só por meio da linhagem de Abraão, todos aqueles descendentes de Abraão. Eles acreditavam que eram salvos, só eles e os gentios estavam excluídos desta salvação. Então, por eles praticarem todos aqueles rituais judaicos, religiosos, eles acreditavam assim que estavam fazendo a vontade de Deus e que, através daqueles rituais, eles estavam salvos. Até um ponto de, quando Jesus Cristo começar a ensinar, alguns diziam: epa, eu sou filho de Abraão, como que os filhos descendentes de Abraão também não necessitassem de se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde eles vinham seguindo a promessa depois de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, eles não puderam observar, os seus olhos ficaram fechados quando o cumprimento da promessa foi Cristo. Até então, eles sabiam que a promessa era para os descendentes de Abraão, mas ele esqueceu do pacto davídico também, que Jesus vinha dali da tribo de Judá, o Messias, e que Jesus veio e muitos deles não reconheceram. Então, eles se achavam isso, exclusivistas. Só eles tinham direito à salvação. O subtópico 2 fala sobre a derrubada da parede de separação. O apóstolo, ele declara aqui que Cristo derrubou a parede de separação. Essas são duas paredes, que a gente vai falar até posteriormente, são as duas paredes, que foi a primeira, foi a parede que existia, a parede horizontal e a vertical. Porque tanto os judeus, eles não se aproximavam dos gentios, eles se consideravam indiferentes, povos indiferentes, os gentios. E existia a separação também entre Deus e os homens. Lá em Isaías capítulo 59 diz que existe uma parede de separação entre Deus e os homens.
por causa do pecado da humanidade. O pecado faz essa divisão entre Deus e os homens. E existia ali, os judeus, eles tinham essa parede de separação com os gentios, e ao mesmo tempo existia essa parede de separação entre os homens e Deus por causa dos pecados. Subtópico 3 fala sobre o conceito da lei dos mandamentos. Essa lei tripartidária, a lei mosaica, que falava sobre a moral, falava sobre a conduta e falava sobre a salvação, não por meio de salvação, falava sobre a conduta e falava dos sacrifícios, da comida, da bebida que existia naquela época. E esses rituais identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a sua hostilidade diante dos gentios. Eles que praticavam esses tais rituais acreditavam piamente que já estavam salvos, fechando os olhos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O subtópico 4 fala sobre a revogação da lei dos mandamentos. Esta revogação não se trata de desfazer com toda a lei. Quando Jesus fala lá que eu não vim para revogar a lei, não vim desfazer a lei, mas vim cumpri-la. Visto que é entregar o seu corpo na cruz do Calvário, Jesus Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, tanto os judeus como os gentios. Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele morreu com sua morte vicária para perdão dos pecados, tanto dos judeus quanto dos gentios. Então, ele aboliu a necessidade dessas ordenâncias ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. A partir de Cristo, não existia mais tipo de sacrifício no santuário. Tanto que o véu do templo se rasgou e tivemos livre acesso à presença de Deus, onde o sacrifício que se presta hoje não é mais sacrifício de bode, não é mais sacrifício de cordeiro. O sacrifício somos nós que devemos apresentar nossos corpos e sacrifícios vivos, santo e que seja de agrado ao nosso Deus. Segundo tópico, fala sobre plena paz. Cristo fez um novo homem. Subtópico 1, conceito bíblico de paz. Paz é a descrição de boas relações. Paz vem o fim de um conflito, o estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Subtópico 2, Cristo é o motivo da nossa paz. Quando Paulo declara que Cristo é a nossa paz, capítulo 2, versículo 14, ele está trazendo que ele não só nos dá a paz, como ele é a nossa paz. Então, Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. E esta paz que repousa na igreja que Jesus Cristo constituiu, onde desfez, quebrou a inimizade entre judeus e gentios, não existe mais essa separação de povos, fez um povo só, que é a sua igreja, e a sua paz, a paz de Jesus, repousa entre judeus e gentios, e gregos, todos os tipos de nação, através do nosso Senhor Jesus Cristo na igreja. Tem um subtópico 3, que fala sobre a nova humanidade formada pela paz. Qual é a nova humanidade? Não foi o resultado de algum homem firmado entre os homens, não foram os homens que se firmaram um tratado, um concílio, um concerto de paz. Não, o próprio Jesus em si mesmo, ele doando a sua vida, trouxe a paz para com os homens. Foi Cristo quem criou este novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas também foram desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Porque em Cristo não há acepção de pessoas, em Cristo não há diferenças de raças, ele morreu por todos. Em Cristo não há distinção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas, ele morreu por todos e quer salvar a todos aqueles que o recebem, que aceitam o chamado da salvação. O subtópico 3 é pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Cristo se fez maldito por nós
Sabemos que todo aquele que pendurado numa cruz torna-se maldito. Ele se fez maldito por nós. Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para ser crucificado e se fez maldição em nosso lugar. A gente pode observar isso em Gálatas capítulo 3, do versículo 13. Subtópico 2. Reconciliados pela cruz em Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitou nossa reconciliação com Deus e com os homens. Colossenses capítulo 1, do versículo 12. Fomos reconciliados com Deus. O subtópico 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos os povos, judeus e gregos, os gentios, judeus e gentios, que eram esses dois povos, e gentios eram todas as demais nações, com Deus em um corpo só. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existencial, que é a vertical, como eu já falei, a inimizade entre os homens e Deus, que o pecado fazia separação, Cristo quebrou através da cruz. E a inimizade também horizontal entre os povos, a inimizade entre judeus e gentios, Cristo também quebrou ali na cruz do Calvário. As duas inimizades foram desfeitas através de Cristo, que levou os nossos pecados ali no madeiro. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, garantindo um novo povo, um único povo. Qual é esse povo? A família de Deus, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa reconciliação de Cristo foi necessária porque o homem ele tinha perdido esta comunhão com o Senhor. O homem ele tinha perdido esta amizade com Deus. O homem ele era inimigo de Deus. O homem ele tinha perdido esta comunhão com o Pai, esta harmonia. Então, ele, por perder essa harmonia, tinha que ter alguém que trouxesse de novo a aliança, a comunhão, o conserto, a harmonia, a amizade que Deus tinha para com os homens. E foi Cristo. Cristo se fez homem para que viesse ao mundo morrer, a fim de que os nossos pecados fossem perdoados e nós voltássemos a ter contigo um relacionamento. Estávamos desligados de Deus e Cristo vem agora, nos religa com o Pai novamente através de sua morte e ressurreição. Estávamos afastados de Deus e Ele nos reconciliou. Hoje somos reconciliados com Cristo. Hoje temos paz com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje temos comunhão com o Pai, e só há comunhão com Deus, só há uma reconciliação com Deus, só há uma amizade com Deus através de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, assim Ele perdoa, Deus perdoa os nossos pecados através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, desta maneira, somos reconciliados com Deus, porque o homem, ele perdeu, ele ficou distante de Deus, mas pela misericórdia de Deus enviaram seu Filho ao mundo e Jesus Cristo, ele morreu por nossos pecados, somos reconciliados, temos de volta paz com Deus, temos de volta o amor de Deus, temos de volta a reconciliação do homem para com Deus. Sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor, não um simples amor, mas um amor de pai para com o filho. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deram sim o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, este amor de pai nós hoje temos através da reconciliação que passamos a possuir através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ir para a escola dominical e ali você discutir com o professor, acrescentar, ajudar o professor ali na sala de aula, e que vocês possam tocar aqui nos cards para ver outros vídeos que temos postados. Também se inscreva aqui no canal para que você possa também me abençoar, nos abençoar
e você ser abençoado também com essas mensagens que vocês estão assistindo. Comente, dá um gostei lá, para a honra e glória do nome do Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e até a próxima, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.